Sobre um tema bem forte agora, que é um tema que foi importante para minha vida. As nossas escolhas precisam curar a nossa história e não repetir erros. É um ponto importante para nós nos comunicarmos hoje. É um ponto forte. Eu vou dar um exemplo para você. Muitas das vezes nós temos, sem querer, as ações do ambiente em que vivemos, que muitas das vezes pode ser negativo e que não deveriam estar ali. Exemplo, eu vi o casamento dos meus pais sendo um casamento que tinha ali o alcoolismo dentro do relacionamento. Porque o meu pai antes era alcoólatra. Quando eu fui buscar um relacionamento, um dos pontos mais importantes que eu coloquei para que eu não vivesse o que a minha mãe viveu era que isso não entraria na minha construção. A mesma coisa é o meu lar antigo. Na minha casa, minha mãe gritava bastante. Você viu o estresse no ambiente. Era um ambiente que muitas das vezes era todo mundo muito nervoso, todo mundo muito estressado, todo mundo muito irritado. E isso causava o quê? Mágoas, transtornos, entre outras coisas negativas. Não que nós não tivéssemos um lar bom, tá? Mas é que em muitas situações o impacto delas se resolvia no grito. O impacto delas se resolvia na raiva, nas palavras que às vezes machucavam. E eu decidi que isso não entraria na minha construção. Eu decidi quebrar, romper esse vínculo, esse ciclo, para não viver isso dentro do meu lar. E isso é maturidade emocional e também maturidade espiritual. Por quê? Porque muitas das vezes, irmãos, nós vivemos algo muito ruim na nossa vida, mas nós repetimos sem querer o padrão. Então, teve uma época da minha vida que o tempo inteiro eu ficava gritando. E eu gritava, e pra mim era algo normal, sabe assim? Aí meu filho quebrou a televisão. Em vez de olhar pro menino e falar assim, você está de castigo, porque você fez isso. Como que te acha que você foi meter o chinelo na televisão? Não, Jesus, deixa de castigo. Não, mas era gritaria, 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 gritaria. Aí eu ficava estressada, causava estresse no meu esposo, causava estresse nos meus filhos. Todo mundo revoltado, todo mundo estressado, o ambiente um caos. E nós vivíamos o quê? Um lar totalmente desfuncional. Padrões repetitivos. E aí eu comecei a fazer o quê? A lidar mais com a minha frustração. Porque muitas das vezes eu já passei por isso no meu lar. Às vezes a minha mãe ficava estressada com alguma coisa, ela descontava nos outros. Nos outros de casa, não nos outros de fora. E às vezes a ira era com alguém de fora. Só que quem não fez nada com você não merece isso. E na verdade até quem fez nem merece essa raiva. Sabe por quê? Porque nós devemos pegar tudo isso que muitas das vezes é negativo e usar como um trampolim para nos motivar a crescer mais. Porque, irmãos, as pessoas às vezes falam assim muito de vingança, não sei o que. Sabe qual é a melhor coisa que você faz na sua vida? É você crescer. É você crescer. Então, sim, tem padrões repetitivos que nós aprendemos nos nossos lares que devem ser destruídos. Vínculos destruídos. Não tô falando assim de você só se afastar de pessoas, tá? Porque eu não me afastei dos meus pais. Meus pais hoje são uma bênção. Minha mãe tá bem mais calma. O meu pai, também minha mãe lidava com 5 crianças pequenas, irmão, não é fácil. Meu pai era alcoólatra, agora ele não é mais. Então, assim, era todo um lar disfuncional. E eu tava fazendo pra minha casa. Eu tinha critérios para um relacionamento, mas ao mesmo tempo eu estava cometendo os mesmos erros repetitivos que transformavam um lar em um lar disfuncional. Repetindo padrões sem querer. E quando eu comecei a perceber que eu estava literalmente repetindo esses padrões que eu não gostava, eu comecei a fazer o quê? Pedir para o Espírito Santo me libertar para que eu fizesse totalmente ao contrário. E isso foi transformando a minha dor em meus critérios, até para quem eu sou, até para a forma que eu lidaria com aquela situação. Então a frustração aconteceu ali, ela morre ali. Eu não vou levar ela para frente, não vou atingir outras pessoas porque eu estou frustrada. Aconteceu alguma situação que me estressou, eu vou parar por um momento, vou respirar, porque eu mereço respirar, e depois eu lido com aquilo. Porque às vezes lidar com aquilo de cabeça quente pode gerar um grande turbulhão e uma enorme confusão. Corrigir os meus filhos não é na base do grito, do escândalo, sabe? Porque isso faz mal até pra tua saúde. Você pode até ter um AVC de tanto nervoso que você tá. Então é respirar, descansar um pouquinho, depois você vai lá e corrige seu filho e fala assim, ó, você está de castigo porque você fez isso. Pronto. 1 mês sem celular, minha filha transforma vidas. Romanos 12:2 diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas seja transformados. Então, que nós venhamos ser transformados para não repetir padrões excessivos ou padrões que nós não gostávamos de forma sem querer, né?
Porque isso pode causar uma grande destruição na nossa vida. Eu não estou mais repetindo os mesmos erros. Mas eu preciso me confrontar. Então, que nós possamos nos confrontar. Será que nós estamos repetindo os mesmos padrões negativos que nós, muitas das vezes, não gostávamos? Isso não serve só pro seu lado, isso serve pra tua vida. Porque às vezes a gente fala sobre uma pessoa que nos tratou mal e a gente acaba tratando outras pessoas da mesma forma que aquela pessoa nos tratou. Será que eu não estou agindo da forma que eu, com coerência, não gostaria de ser tratada? Será que eu trato as pessoas da forma que eu gostaria de ser tratada, com respeito? Ou eu tenho tratado da forma que eu não gostaria só porque alguém um dia me tratou daquela forma e eu acho que todo mundo deve ser tratado dessa forma, sabe? Ou eu estou criando novos caminhos, repetindo padrões ou criando novos caminhos. É um ponto para se confrontar, porque quando a gente se confronta, a gente se liberta.